Ministro, se o senhor me permite, eu gostaria de começar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, com uma notícia. Vou ler uma notícia. Pois não. O título dela é Pregando a Violência. Ela diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, teve seu dia de justiceiro. Ao chegar em sua residência em Copacabana, no Rio de Janeiro, ele foi rendido por 5 homens armados que anunciaram o assalto. O ministro levou uma coronhada e várias marretadas na cabeça. Desconfiado de que os bandidos estavam dispostos a ações ainda mais violentas, decidiu reagir. Fux se atracou com os assaltantes, desarmou 2 deles, imobilizou um, quebrou o braço de outro, e os demais, assustados, fugiram. O ministro foi atendido no hospital com ferimentos na cabeça, no rosto e no pescoço. Depois, em uma declaração no mínimo polêmica, disse que as vítimas deveriam fazer como ele, reagir. Faixa preta em jiu-jitsu, o ministro disse que essa é a maneira mais eficiente de a sociedade se contrapor à violência. Abre aspas, dando porrada em bandido. Isso é mentira. Isso é fake news. Mas o senhor já foi assaltado? Não, eu já fui assaltado, eu reagi e reagi por um motivo nobilíssimo. Fiquei preocupado que meus filhos fossem também atingidos, porque foi um assalto na portaria do prédio. Já estavam indo embora do assalto quando eu cheguei e fui surpreendido com eles, e eles me confundiram com um usineiro. Você vê que eu não tenho cara de usineiro. Pois bem, e aí eu reagi com esse temor de atingir meus filhos, mas eu não botei ninguém para fugir, pelo contrário, eles quase acabaram comigo. O senhor é faixa preta em jiu-jitsu? Não, isso é verdade, mas tem mais coisa aqui que não tem sentido. Então, por exemplo, não botei para fugir, não prego a violência, e pensando bem, acho que não recomendo a ninguém reagir ao assalto, nem acho que se cura a violência com violência. Ministro, se eu fosse candidato, eu imagino que uma notícia como essa teria um potencial devastador, né? O senhor estaria pregando a candidatura. Eu imagino que essa seja a maior preocupação da Justiça Eleitoral, para evitar esse tipo de notícia no período eleitoral. Isso. É isso mesmo? Eu diria que as fake news, elas acabam contaminando o ambiente político e ferindo de morte o princípio democrático. O que se quer hoje em dia? Já que o voto é obrigatório, que esse voto seja consciente. E o voto só pode ser consciente se ele vier antecedido da informação necessária sobre o seu candidato. O que fazem as fake news? Elas desinformam. Elas, ao invés de propugnarem pelas virtudes do candidato, elas depreciam os candidatos. Elas trazem o pior lado de um ser humano, exatamente no afã, digamos assim, entre aspas, de derreter uma candidatura. Eu estava ali nos bastidores assistindo esse vídeo. Esse vídeo do Barack Obama, ele não passaria da primeira semana das pesquisas. E como fazer com que situações como essa não aconteçam nas eleições agora de outubro, ministro? Eu também quero me aproveitar, Policarpo, desse vídeo para dizer que o Brasil é um país que também privilegia a liberdade de expressão. Então, o controle de conteúdo fica numa linha limítrofe da liberdade de expressão. Entretanto, diferentemente de outros países, o Brasil tem medidas judiciais de prevenção e de repressão. Então, a Constituição Federal ela é clara ao estabelecer: nenhuma ameaça ou lesão a direito escapará à apreciação da Justiça. Tendo em vista que o Brasil tem tutelas judiciais, medidas judiciais preventivas e repressivas, no TSE nós erigimos uma estrutura para agirmos preventivamente e repressivamente. Na prática, isso significa o quê? Na prática, como é que isso está se operando? Em primeiro lugar, nós temos vários comitês. Nós temos um comitê de inteligência, que é um comitê de experts sobre a questão de informática, órgãos de inteligência da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da ABI, do Exército, e tivemos aí uns encontros com o FBI.
E aí, nesse encontro, nós verificamos que o Brasil é um pouco diferente, porque quando nós perguntamos a esses agentes se era possível agir de uma maneira preventiva, e a maneira preventiva de agir é sabendo que vai ser uma fake news, não deixa circular aquela notícia, eles entenderam que no país deles a liberdade de expressão tem uma eminência constitucional impassível de ser coibida, por força da emenda número 1. De sorte que eles dizem, nós não retiramos do ar a fake news, nós divulgamos o autor das fake news. A proposta do TSE é diferente. A partir do momento que nós soubermos que há uma fazenda de robôs aqui ou ali, ou uma pessoa está disposta a produzir fake news, no afã de obter um resultado favorável à eleição, nós vamos atacar preventivamente. Vamos convidar para depoimentos, vamos buscar e apreender equipamentos e vamos instaurar procedimento. Ministro, nas eleições passadas, 2014, a gente viu fake news sendo produzidas formalmente pelos próprios candidatos. Isso será tolerado nas eleições de 2018? Uma boa pergunta, Policarpo. Eu até aproveito para complementar aquela primeira indagação. Além desse comitê de inteligência, nós teremos um comitê, um comitê pluripartidário, os partidos são os mais interessados, e teremos, talvez, a fonte primária mais importante de combate à fake news, que é a imprensa brasileira. Ou seja, hoje em dia não há nada que a imprensa não saiba. Então, diante de uma fake news, a primeira fonte primária a ser pesquisada será necessariamente a imprensa. E, para isso, nós teremos um comitê de imprensa indicado pelos grandes jornais e redes televisivas para nos auxiliar. Então, por exemplo, dentro da própria imprensa específica, ela terá um site de checking fact, ou seja, vai checar o fato. Então, ela, por exemplo, essa notícia é verdadeira, suponhamos, você vai ter um instrumento assim, veja, tem um instrumento denominado essa notícia é verdadeira, aí você vai nesse site, procura se tem alguma coisa verossimilhante, e depois você vai aprofundando e já vai perguntando, investigando e, enfim, apurando. Eu talvez seja muito otimista, muito determinado, mas eu entendo que essa atuação a priori e antecedente do Tribunal Superior Eleitoral, que tem sido divulgada, vai atuar com grande capacidade de dissuasão. Porque, por exemplo, há um componente de uma empresa estrangeira no Brasil e que já foi acusada de ser uma grande divulgadora de fake news. Então, o que o tribunal pode fazer? Hoje, o que o tribunal pode fazer é o que vai fazer. Vou convidá-lo para saber, em primeiro lugar, numa conversa amistosa, o que está fazendo no Brasil. Em segundo lugar, o que ele está vendendo. E, em terceiro lugar, para quem ele está vendendo. Aí é possível que a conversa não fique tão amistosa assim. Ministro, em se comprovando a conivência de uma candidatura ou de um partido com a disseminação dessas fake news, o que a legislação prevê? Bom, a legislação, nessa parte específica, ela prevê coibições de propagandas que sejam abusivas. Então, a propaganda, por exemplo, de um candidato que quer enaltecer as suas virtudes, é uma propaganda lícita. Uma propaganda anódina, como, por exemplo, o Papa Francisco apoiou a candidatura do Trump. Isso é uma fake news? Prima facie evidente, é uma fake news. Mas isso não tem interferência no processo eleitoral, na medida em que a própria Hillary poderia ter dito, não, mas ele apoia a minha também. Nós somos pessoas liberais e o Papa nos admira, muito embora dizer que o outro candidato é liberal já é uma fake news. Mas, de qualquer maneira, o Papa apoia ambos. Agora, uma propaganda que visa destruir a candidatura alheia pode gerar uma configuração de abuso de poder que pode levar, inclusive, a uma cassação. E mais ainda, o artigo 222, eu não gosto de falar artigo numa conversa assim tão informal, mas há um artigo na lei das eleições que, se o resultado da eleição for fruto
de uma fake news capaz de ter essa expressão, anula a eleição. Bom, então o que o senhor está dizendo é que as fake news terão um processo de avaliação muito importante. Elas podem gerar a anulação da própria eleição, a vitória de um candidato, se comprovado que por trás disso... Que tudo aquilo foi fruto de fake news. A Justiça Eleitoral tem condições estruturais de fazer esse acompanhamento, ministro? Bom, nós não acreditamos de antemão que nós não tenhamos essa capacidade. Para isso é que nós temos o Comitê de Inteligência, o Comitê Pluripartidário, o Comitê de Imprensa e o Ministério Público como autor de iniciativas, porque o Judiciário não pode atuar sem provocação. Então, o Ministério Público já vai com essa função específica, participar dessa nossa investida. E o Tribunal Superior Eleitoral hoje ele está polarizado em dois aspectos muito importantes: fake news e obediência irrestrita da ficha limpa. Vale dizer aquilo que, mais ou menos, eu tive a oportunidade de dizer no meu discurso. Ficha suja está fora do jogo democrático. Ministro, a gente viu agora nas eleições americanas que há um processo de interferência externa. Há como se prevenir isso aqui no Brasil? Bom, o Brasil ele tem algumas normas que, paradoxalmente, países evoluídos não têm. Por exemplo, descoberta a interferência do capital estrangeiro na eleição brasileira, isso é um atentado à própria soberania nacional. Isso tem severíssimas sanções. Isso tem uma candidatura que é financiada pelo capital estrangeiro, ela é absolutamente ineficiente, é considerada nula de pleno direito. A própria Constituição prevê a impossibilidade de interferência do capital estrangeiro. E, evidentemente, que essas estratégias deletérias para o jogo democrático, elas são pagas, né? Ministro, a gente viu agora no escândalo envolvendo o Facebook que uma empresa estrangeira, que uma empresa estrangeira já estava se preparando, inclusive, para atuar nas eleições brasileiras agora de 2018. O tribunal tem como acompanhar esse tipo de situação? Eu falei abstratamente, mas todo jornalista tem a sua perspicácia. Você acabou de divulgar o segredo. Exatamente, essa empresa que está sendo convidada a prestar depoimento no Tribunal Superior Eleitoral para explicar o que ela veio fazer aqui. O tribunal está convocando a empresa brasileira? Está convidando. Convidando. Nós não temos ainda, digamos assim, poderes inerentes à própria exercício da atividade para intimar, para convocar. Nós convidamos. Agora, vale aquela regra comum, né, Noblar? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Está aqui passeando, dá um pulo no TSE. Em se comprovando que essa empresa tem algum vínculo com alguma candidatura, algum candidato, algum partido, esse candidato, partido, está sujeito a algum tipo de punição? Ele também será chamado. Nesse instante. Ele será chamado, porque a propaganda vai começar e é preciso já pré-avisá-lo de que o esforço dele será nulificado pelas regras eleitorais. Ministro, o senhor falou uma vez que planejava na sua gestão assinar uma espécie que o senhor chamou de Tratado de Não Proliferação de Fake News. O que significa isso? Isso significa convidar os políticos, convocar todos aqueles candidatos de expressão para que eles tenham esse comportamento exigível num prélio eleitoral. A democracia, ela vive da virtude dos candidatos, não vive da ira. Então, a mentira, essa expressão nova, a pós-verdade, o que é pós-verdade? Depois da verdade vem a mentira. Então, o que nós queremos é um ambiente de disputa eleitoral sadio. E essa é a missão obrigatória do TSE. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, só que isso é um fenômeno novo. Quer dizer, é novo porque ocorreu no passado, recente. Algumas candidaturas foram derretidas através exatamente de fake news, tal como essa agora aqui, que foi exibida. É interessante esse vídeo exibido pela Veja. Ministro,
Eu tenho uma dúvida. O tribunal tem, de fato, vamos imaginar que esse vídeo do Obama tivesse aparecido a mesma coisa a respeito de um candidato às eleições de 2018. Quais instrumentos que o tribunal teria para chegar à autoria dessa falsificação? Bom, isso, vamos dizer assim, eu até confesso que escapa um pouco da minha capacidade institucional, de eu saber como é que eles chegam. Mas quando há reunião do Conselho com esses órgãos de inteligência, eles nos tranquilizam dizendo: existe uma mão que balança esse berço e nós vamos chegar a ela. Agora, como é que eles vão chegar, talvez seja exatamente a alma dessa estratégia, o segredo. O senhor falou que a ABIN vai participar desse comitê, né? A ABIN vai participar. Pelo fato de ser um órgão estatal, um órgão de governo, isso não pode gerar algum tipo de suspeição, já que nas eleições também sempre se tem presente um candidato do governo? Nós tivemos essa preocupação. A maior preocupação é transmitir a esses órgãos de inteligência que é uma zona limítrofe entre o controle do conteúdo e a liberdade de expressão. Então, a atuação tem que ser extremamente neutra. Qualquer que seja o candidato não pode ser vítima de uma fake news que possa levá-lo a um malogro na sua campanha eleitoral. Então, já me perguntaram, bom, a ABIN participando porque ela tem expertise. O órgão de inteligência do Exército tem expertise. E isso, na verdade, não é em prol do partido A ou em prol do partido B. Isso é em prol do Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje reclama eleições limpas. O Brasil precisa dessas eleições limpas, até porque nós acreditamos que vai haver uma belíssima renovação da política. Eu estive recentemente debatendo as fake news em Harvard, e lá encontrei vários jovens brasileiros de muito talento, e perguntei a eles, bom, vocês vão ficar só usufruindo do Brasil, estudando fora, ou vocês vão devolver o que o Brasil fez por vocês? Ele falou, não, ministro, nós temos aí 300 jovens bem preparados que ingressarão na política esse ano. Todos nós vamos disputar. Então, isso me deu um alento muito grande, porque são jovens brasileiros, vocacionados, gostam do Brasil como nós gostamos e vêm, digamos assim, retribuir aquilo que o país fez por eles. Ministro, o cidadão tem uma participação ativa e passiva com relação às fake news. Ativa porque ele acaba, de alguma maneira, difundindo muitas dessas informações. E passiva porque ele não tem como se defender para saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Como é que o cidadão pode... Essa sua pergunta ela é o núcleo essencial dessas nossas estratégias. Ou seja, assim como nós precisamos da imprensa, nós precisamos muitíssimo da sociedade. Então, a sociedade, a cidadania, ela vai nos auxiliar sob dois ângulos muito claros. O primeiro deles é a checagem, o segundo é o compartilhamento, porque é isso que difunde e viraliza as fake news. Então, por exemplo, a sociedade, o cidadão deve, em primeiro lugar, fazer uma checagem daquela notícia, para saber se ela é verdadeira ou falsa, e se ela é influente no processo eleitoral. E como é que ele faz essa checagem? Então, eu, por exemplo, me vali de um documentário do Noam Chomsky sobre a mídia na era da pós-verdade. E ali eram entrevistados aqueles grandes jornalistas, Gay Talese, os jornalistas do Washington Post, Guardian e do New York Times, enfim, e eles estavam dizendo exatamente isso. Quer dizer, a primeira providência é o cidadão checar. E como é que checa essa notícia? Em primeiro lugar, não pode ler só o título, tem de ler o título e a matéria toda. Em segundo lugar, desconfiar de notícias alarmistas. Em terceiro lugar, entrar na imprensa e checar com a imprensa se aquela notícia tem uma verossimilhança, se ela é compatível com algum dado da realidade. Com relação ao compartilhamento, aí a responsabilidade ainda aumenta, porque só deve compartilhar depois de checar, depois de fazer uma checagem profunda. E, principalmente, porque se trata de uma eleição de muita expressão para o nosso momento democrático que vivemos.
Então, o primeiro compartilhamento a ser evitado é o compartilhamento com a família. Porque depois da família, cada um da família tem outros amigos e assim vai. E aquilo se viraliza em 24 horas. Tanto que nós temos o compromisso das plataformas de tão logo anunciada que uma notícia é fake news e eles se comprometeram a retirar do ar. O que seria impossível não, nos Estados Unidos, conforme nos foi dito pelos agentes americanos que vieram compartilhar um pouco de informação. Ministro, há quem defenda a punição da pessoa que difunde esse tipo de informação. O senhor concorda com isso? Não, em princípio, nós temos que nos voltar contra o criador da fake news. Agora, por exemplo, recentemente, um parlamentar ciente da falta de razoabilidade da notícia, do desmentido da notícia, porque era de um partido adverso, estava compartilhando ainda aquelas notícias falsas sobre aquela jovem política que se sobressaía no universo feminino, a Marielle Franco. Então, ele estava compartilhando, sabendo que não tinha procedência. E aí, então, ele foi instado a se esclarecer no Conselho de Ética. Então, é claro que, em princípio, o que é lançado é a responsabilidade do criador. Mas compartilhar dolosamente, sabendo que é mentira, e tendo instrumentos capazes de dar potencialidade àquela fake news, também gera responsabilidade. Para o cidadão comum também? Para o cidadão comum, realmente, nós vamos esbarrar muitíssimo na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão. Nós vamos ter que apurar de forma bastante vertical se ele praticou aquele ato dolosamente, sabendo que tinha uma rede grande para viralizar aquela notícia e que ela era capaz, efetivamente, de prejudicar, digamos assim, de um lado, o processo eleitoral e, mais profundamente, o regime democrático brasileiro. Ministro, temos algumas perguntas aqui da plateia, que eu vou repassar ao senhor. Eu só vou pegar uma água aqui. O Weber Negreiros pergunta o seguinte: nessa corrida entre gato e rato da justiça contra as fake news, a velocidade das redes será acompanhada pela velocidade da justiça? Eu até... Como é o nome do colega? Weber Negreiros. Eu até me dirigiria ao Weber para dizer o seguinte: acho que o problema não está fake news, redes sociais versus justiça. Porque como nós vamos nos valer da imprensa, e aí eu vou novamente fazer remissão a esse documentário que eu indico a todos os jornalistas, a todos os colegas que ainda não tiveram oportunidade de assistir, a mídia da era da pós-verdade. Hoje é uma grande preocupação do jornalismo, e a fortiori nossa, porque vamos nos valer do jornalismo, de que as redes sociais elas têm a capacidade, e me perdoem, a irresponsabilidade de divulgar muito antes da imprensa. Porque a imprensa, ela monta uma... Claro, a imprensa vive da notícia, isso é o trabalho da imprensa. Agora, a imprensa, para montar uma notícia, ela tem atos preparatórios até chegar à consumação da elaboração da notícia. E a rede social reproduz imediatamente. Então, hoje, há uma preocupação nessa era da pós-verdade, rede social versus jornalismo. Porque o jornalismo, como disse aqui o Peter, é um jornalismo responsável, um jornalismo que não se propõe a divulgar notícias falsas. O jornalista tem a sua linguagem, e essa linguagem tem de ser inteligível. E essa linguagem, para ser inteligível, às vezes, ela pode atingir uma pessoa ou outra, notadamente os homens públicos. Mas nós temos de pagar esse preço, porque nós escolhemos prestar contas ao público. Hoje, o princípio que vigora é o princípio republicano. A coisa pública pertence ao povo. O governo é do povo para o povo e pelo povo. De sorte que outro dia eu comentava. As notícias, elas são, para bem serem explicitadas, elas às vezes trazem desconfortos. Mas é preciso manter esse relacionamento e respeitar, digamos assim, o trabalho da imprensa, que é esse mesmo.
Ministro, pergunta do Fábio Zambelli. Qual será a conduta do TSE com os candidatos que recorrerem à expressão fake news para desqualificar notícias verdadeiras? Bom, aqui há uma questão, digamos assim, limítrofe. O que nos interessa é a fake news que influi no processo eleitoral. Uma notícia falsa que tenha reflexo na vida pessoal do candidato que difundiu essa fake news, para nós é absolutamente indiferente. O que nos interessa é a fake news que prejudica a candidatura alheia. Ministro Fux, o senhor falou de candidaturas que derreteram em 2014 por conta das fake news. Considerando o processo de exibição na TV ou na internet desses conteúdos, até a produção de um partido e a ação da Justiça Eleitoral, o que fazer com o estrago que já foi feito? A pergunta do Apolinário. Apolinário, a grande questão, eu resolveria ela dando um exemplo, que fica mais fácil. Numa determinada época, um candidato do Rio de Janeiro soube de antemão que sairia a divulgação na televisão de uma fita gravada que efetivamente destruiria a candidatura dele. Então, ele ingressou na Justiça pleiteando uma medida de urgência e uma medida denominada inibitória. Basicamente, é uma medida que você pede que algo não seja feito. Há obrigações de fazer e há obrigações de não fazer. Então, ele ingressou em juízo com pedido para que a televisão não divulgasse aquele conteúdo, porque era um conteúdo que seria divulgado na antevéspera da eleição, digamos assim, derreteria a sua candidatura e seu conteúdo não era verdadeiro. E aí, prima facie, ele levou as provas para o judiciário, porque para que o judiciário possa decidir de maneira urgente, imediata, nesses casos é preciso levar o juiz as provas que eles só teriam no momento de sentenciar. Então, ele é municiado de prova que se denomina inequívoca da verossimilhança da alegação. E dificilmente, no curso do processo, ele vai apresentar uma prova melhor do que aquela. E é por essa razão que, por influência do direito anglo-saxônico, direito italiano, o juiz pode deferir o que nós denominamos de medidas de urgência. São as liminares que os senhores estão acostumados a ouvir no dia a dia. Pergunta do Domingues. Os tribunais regionais terão a mesma estrutura do TSE para fiscalizar a difusão de fake news? Há um trabalho de reprodução. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem poder normativo. Claro que é um poder normativo adstrito à legalidade. Ele não pode dizer mais do que a lei diz. Mas, através dessa resolução, ele uniformiza o procedimento dos tribunais regionais eleitorais. De sorte que, em cada região do país, há Ministério Público, há Polícia Federal, há órgãos de inteligência também. E esses tribunais atuarão em conformidade com o que o Tribunal Superior Eleitoral o fará. Ministro, uma pergunta aqui da Estevão Lima. A Justiça não está, diz ela, assumindo protagonismo em demasia? Não, efetivamente nós não temos um governo de juízes, mas também não se admite, diante de um quadro de ilicitude, que haja uma passividade do Poder Judiciário. Realmente há casos em que a virtude do Judiciário é a passividade, ou seja, não interferir em assuntos que não lhe dizem respeito. Agora, aqui, o combate à fake news hoje é uma preocupação mundial. Nós fomos instados a nos pronunciar sobre o que faríamos para esse fim. Porque nós temos que considerar que há um grupo de candidatos éticos que não pretende ser vítima desse tipo de estratégia nociva às eleições. Então, o tribunal
Isso é importante, foi boa essa pergunta, porque muita gente fala em ativismo judicial, judicialização. O judiciário é um poder que só atua quando é provocado. Nós não saímos do nosso lugar para cuidarmos de um problema. Então, só quando ele é provocado. Então, por exemplo, nós fomos provocados. Fomos provocados pela sociedade civil. Ministro, nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria fazer uma última pergunta. Existe alguma possibilidade, acho que o senhor já respondeu, mas a pessoa aqui pede para a gente reforçar a pergunta. Existe alguma possibilidade de um condenado em segunda instância, já cumprindo pena, ser candidato a presidente? Isso não é uma pergunta, isso é uma consulta, né? Existe ou não existe? Não, eu vou responder abstratamente. Se é que com esse público a gente pode responder alguma coisa abstratamente. Mas hoje, o candidato condenado em segunda instância ele é considerado inelegível. Aí me fizeram essa pergunta recentemente. Aí eu pergunto o seguinte: o Barack Obama resolveu se tomar de amores pelo Brasil. E aí veio aqui e quer se inscrever como candidato a presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral pode receber esse pedido de registro de candidatura, muito embora dentro do nosso coração palpite o desejo de termos um candidato parecido com ele? É claro que não. O que no plano abstrato, que ainda vai ser discutido, ocorre é o seguinte: se hoje um candidato ele é inelegível, ele já é hoje inelegível, ele não é um candidato que está sub júdice. Sub júdice é o candidato que, no momento do registro, ainda não teve julgado a sua situação. Essa é a verdadeira razão de ser do candidato sub júdice. Quando a lei permite que o candidato sub júdice se inscreva, ela procura, vamos dizer assim, as virtualidades da lei, os antecedentes da lei, estão no seguinte: olha, eu fui derrotado no TRE, estou recorrendo aqui para o TSE. O meu recurso ainda não foi julgado, estou sub júdice. Eu quero me registrar, porque eu tenho potencial de vencer o recurso. Ou então, o candidato sub júdice é aquele que é um candidato limpo, não tem nenhuma inelegibilidade antecedente, chega no registro, se registra e há uma série de documentos, e há uma série de requisitos. Aí dizem a ele: olha, está faltando isso. Eu falo: não, mas eu já apresentei essa declaração de bens, enfim, e aí o tribunal não aceita aquilo. Aí ele recorre do indeferimento do registro da sua candidatura. Ele é um candidato sub júdice, que aí se submete ao regime que a lei estabelece. Sub júdice, não há certeza enquanto pende o processo, ele pode trabalhar o quanto necessário, sendo certo que, uma vez julgado o recurso, ou ele definitivamente é registrável e elegível, ou ele se torna inelegível. Ministro, existe alguma possibilidade? Ele disse que já tinha acabado, ele falou. Não, mas é porque eu não entendi a resposta. Não, a lei prevê que, evidentemente, o acesso ao judiciário é uma cláusula pétrea, uma garantia fundamental de todo cidadão. Então, evidentemente que, se o Supremo Tribunal Federal definir um liminar, o TSE vem abaixo dele, aí, de novo, aquela regra: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é interessante isso, porque o TSE ele é composto de 3 ministros supremos, 2 do STJ e 2 da classe dos advogados. Mas são 3 ministros do Supremo, que estão na qualidade de membros de um tribunal inferior ao Supremo. Então, muito embora eu seja presidente do TSE e ministro do Supremo, se o Supremo Tribunal Federal emitir uma ordem, eu terei necessariamente de cumprir. Ou seja, existe. Existe. Obrigado, ministro. Tá bom. Quero agradecer a todos, senhor. Muito obrigado.